Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E bem, com essa onda de crossovers, ocasionada graças ao Fortnite, que bem, tá fazendo parceria com tudo, inclusive já anunciou uma parceria com os fucking Power Rangers. It's morphin' time. Inclusive esse trailer ficou épico pra caralho, mas enfim. Enfim, tudo isso me lembrou a época que eu era criança, e quando eu tinha um velho computador, em que nele eu via gameplay de vários jogos, inclusive jogos de luta. E um desses jogos de luta que mais me chamava atenção eram gameplays de um jogo de luta que parecia que tinha o Homer Simpson, o Mario e até mesmo o Sonic no mesmo game. E de vez em quando aparecia ainda alguns memes e o Goku no meio deles. Eu ainda não sabia na época, mas o que eu tinha acabado de ver era simplesmente a gameplay de um Mugen. E, bom, o Mugen não é propriamente dito um game, e sim a ferramenta para construir jogos de luta. Ele seria o equivalente ao RPG Maker, só que em vez de fazer jogos de RPG, ele faz jogos de luta. E talvez teremos vídeos sobre jogos de RPG Maker futuramente, mas enfim. Ele foi criado em 1999 e ele foi criado pela comunidade de jogos de luta, basicamente, para que elas pudessem criar seus próprios jogos de luta. E vou te falar, essa foi uma das melhores ideias que a internet já teve, tá? Porque foi graças a ela que surgiu vários e vários jogos da Mujin. E a maioria deles com personagens que você não esperava em ver um jogo de luta. Desde personagens mesmo, até mesmo memes. Então sim, a galera era bem criativa na hora de criar lista de personagens. Era não, né? É, no caso, porque o estilo Mugen continua até hoje, ainda bem, tá? Porque criar um jogo Mugen com esse estilo de coisas é quase uma obra de arte, que não pode ser parada pelo tempo. Inclusive, o Mugen é um dos poucos conteúdos da internet antiga que continua até hoje, sem sofrer grandes alterações. Claro que, hoje em dia, o que está popular são Mugens temáticos, como por exemplo os Mugen de anime e por aí vai. Só que eles meio que já existiam antigamente, então o que aconteceu é que eles só se tornaram mais populares, então não foi uma grande mudança assim. E como eu dito antes, eu fico feliz por isso, tá? Porque existe muito conteúdo que antigamente era comum, principalmente relacionado a jogos, que hoje em dia não é tão comum assim. Afinal, o tempo passa e tudo mais, então é natural que isso aconteça. Mas o Mugen é uma dessas poucas coisas que sobreviveu ao teste do tempo. E eu acho que um dos motivos do Mugen ter durado tanto tempo assim foi por dois motivos. O primeiro motivo é simples, mas funciona bastante, que é o fato de que quanto mais o tempo passa, mais obras surgem. Quanto mais obras surgem, mais personagens tem. E quanto mais personagens tem dessas obras, mais personagens no jogo de luta Mugen vai ter. E o segundo motivo é a liberdade com os personagens. E quando eu falo que teve bastante liberdade com personagens, eu não tô falando apenas de colocar qualquer personagem que você quiser, e sim você modificar do jeito que você quiser. Um dos exemplos mais clássicos que eu posso dar são os personagens que, ao começar a luta, eles ganham. E quando eu falo eles ganham, eu tô falando no sentido literal. Tem personagens que ele não precisa nem dar um golpe. A luta literal começa e ele já ganha. E por incrível que pareça, por mais que existam esses personagens que literalmente são feitos pra você ganhar, não importa o que aconteça, existem outros tipos de personagens que são superiores a eles. Que são os personagens que conseguem hackear o código do jogo para assim eles ganharem. E assim, esse método não é lá muito bem visto, por motivos meio óbvios, afinal ele tá meio que hackeando o seu computador para ganhar uma luta. E óbvio que personagens assim foram muitas vezes acusados de terem um vírus malicioso que poderia destruir o seu computador. E outro problema que também surgia desse lance de qualquer um poder fazer personagem, era o fato de que muita gente pegava o personagem dos outros, mudava uma cor aqui ou ali, e falava que era ele o criador do personagem. Pode parecer apenas uma coisa bobinha e tal, ou uma cópia / roubo inofensível, mas tinha gente que era meio que, vamos dizer assim, pessoas que se dedicavam muito ao trabalho de criar esses personagens. E se alguém roubar e falar que esse personagem é dela, não parecia algo muito legal, sabe? Fora que a comunidade em si não era feita apenas de pessoas que criaram os personagens mesmo. Tinha galera lá que simplesmente portava personagens 3D pro modo 2D. Coisa que eu não faço ideia como eles faziam, mas com certeza não deveria ser fácil. Afinal, você tá pegando um personagem que foi feito em uma dimensão e diminuindo ela. E esse lance de roubar personagens também acabou gerando outro problema em relação a eles, que no caso foi
a criação de sistema anti-roubos de personagem por meio de vírus. Basicamente, caso tal pessoa fosse fazer algo com aquele personagem, tipo colocar ela no editor e essa pessoa fosse editar pra, assim, mudar, entre muitas aspas, o personagem e falar que esse personagem era dela, o vírus detectava esse programa e com isso saía um monte de vírus pra acabar ferrando essa pessoa. E, gente, se vocês forem fazer um sistema anti-pirataria, seja de personagem, de jogo ou de qualquer coisa, por favor, não coloque esse sistema como vírus, tá? Porque isso pode acabar dando ruim, tipo, muito ruim, sabe? E acabar prejudicando pessoas que não fizeram nada de mal. Então tem esse lance também. Com tudo isso, a comunidade Mugen acabou meio que, vamos dizer, sendo dividida em vários grupos, para impedir que mais pessoas sofressem com esses personagens que hackeavam os seus computadores, literalmente, poder até mesmo travar eles e até mesmo danificar eles, dependendo da forma que eles travassem o jogo, e estragassem seus PCs de forma mais séria, porque sim, já teve caso de gente perdendo o PC por causa do personagem. E meio que a comunidade é meio dividida até hoje desse jeito. E é meio louco pensar no que a comunidade acabou se transformando, porque o Mugen começou como algo simples, sabe? Algo que nasceu para ser um jogo de luta que você montasse à sua própria maneira, criando o seu jogo de luta perfeito dos sonhos. E de certa forma ele até cumpriu sua função. E eu não tô nem falando do fato de você poder fazer um jogo de luta com qualquer personagem e isso ser um sonho, literalmente. Tipo aqueles sonhos malucos que você tem e tal. Não, eu tô falando que graças a ele muita gente conseguiu criar o seu jogo de luta perfeito do Mortal Kombat, ou do Dragon Ball, ou do Naruto e por aí vai. Então, mesmo não sendo da forma que os criadores esperavam, ele fez. Mas, enfim. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, né? Deixa um like, considere se inscrever aqui no canal. Se já é inscrito, então entre no nosso servidor do Discord, que agora vai ter uma aba de memes, para as pessoas mandarem os memes e tudo mais. E se você quiser e puder, eu vou deixar o link do LivePix para ajudar o canal financeiramente ali no comentário fixado. E é isso. Eu sou o Kaká, fiquem bem e até a próxima. Fui!